O Zé é advogado, virou Alô, técnico em amigos! eletrônica. Hoje é o dia 13 de março de 2026. Eu sou José Inácio Werneck. Estou Sexta-feira, 13. Sexta-feira, sexta-feira 13. 13. Que perigo! Exatamente. Mês de março de 2026. Eu sou José Inácio Werneck. Estou nos Estados Unidos. Celina Cortes e Humberto Borges estão no Brasil. Antes de mais nada, eu quero dar parabéns a Celina, que agora é uma jovem de 70 anos. Não, não, ainda não. Você é em Não, junho. Estou que chegando dia, lá. que dia que vai Não Junho, ser? brinca. Que 18 Hein? de inveja, junho. cara. Que inveja. Eu queria ter 70 anos. Eu também. De qualquer maneira, fica aqui os parabéns antecipados. Obrigada. Amigos, errei. Na semana passada, quando eu falei rapidamente daquela do bombardeio que atingiu uma escola primária, eu disse que tinha sido em Teherã, porque as notícias eram recentes, não havia ainda assim uma precisão maior, mas na realidade foi na cidade de Minab. Mas o fato mais importante em relação a isso é que morreram 175 pessoas, a maioria delas alunas, meninas, né, de escola secundária, e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, primeiramente acusou os iranianos de terem matado as próprias meninas, né, de idade escolar. E agora que ficou mais do que evidente que foi um erro, ninguém está acusando os Estados Unidos de serem feito de propósito, mas que houve o bombardeio, um erro, e houve as mortes, ele agora diz, não, eu não sei nada sobre isso. Quer dizer, é um covarde. E me lembra um episódio que aconteceu em 1954, na época do McCarthy, que fazia uma caça aos comunistas, e houve uma sessão no Senado e chegou a um ponto que o advogado de uma das pessoas indiciadas lá, o Pete Welch, virou para o Joseph McCarthy e falou: At long last, sir, have you no decency left? Afinal de contas, senhor, o senhor não tem nenhum senso de decência. E isso é o que a gente pode aplicar ao Donald Trump com o que está se passando, especialmente nesse episódio aí da morte dessas meninas, que ele quis acusar o regime iraniano de ter matado as meninas. Na verdade é que o Donald Trump desfechou esse ataque ao Irã, certo de que iria haver uma rebelião popular e eles iam derrubar o próprio governo e iam se render. Bom, isso não aconteceu até o momento. E que ia ser uma Provavelmente, coisa parecida com o que foi com a Venezuela, né? Uma solução exatamente, já. exatamente. Provavelmente os Estados Unidos vão acabar ganhando, porque é uma superioridade militar imensa, mas essa tal rebelião popular que ele queria não aconteceu. Mas não quero falar demais, passo o assunto a vocês. Pois é, vou discordar. Os Estados Unidos não ganham de maneira nenhuma, já perderam. Já perderam porque perderam o prestígio, perderam uma coisa muito mais importante do que as bombas, do que os canhões, do que os porta-aviões, do que os submarinos, do que tudo mais. Perderam a credibilidade. E credibilidade é a coisa mais cara. Se você perder a credibilidade, você não é mais o Zé Inácio. Os Estados Unidos não são mais Estados Unidos. Os Estados Unidos perderam os Estados Unidos. Podem ganhar a guerra, podem vamos dizer, terraplenar o Irã, mas não vão conseguir nunca mais ter aquela imagem, a menos que os americanos que se revoltem, né? Façam o que ele estava querendo fazer no Irã, porque aquela revolta foi paga, foi construída. Israel foi construindo a revolta que eles acreditavam que iam ganhar. A menos que os americanos deem uma resposta cabal nas próximas eleições, agora em outubro, que vai coincidir com a nossa. Ou seja, A gente está algo. vendo. Perdão. Fala, Serena. Não, perdão, não queria te interromper. Era isso mesmo. É. Os Estados Não, Unidos é que a perderam já. gente vê o Trump fazendo um absurdo em cima do outro, aí fica esperando que os americanos se revoltem, tenham uma reação, não sei o quê, e a gente está vendo os americanos os cordeiros, né? Assim, bom, parece que a opinião pública não está a favor dele, mas a gente não vê uma reação, manifestações contra o Trump, a gente não vê nada disso. É, e o Congresso e a Corte a favor do Trump também, majoritariamente. Então, eu acho que a nossa única esperança é a eleição de fim do ano, de alguma coisa mudar, porque
A cada momento a gente vê uma coisa mais bárbara acontecer e fica tudo por isso mesmo. A força do dinheiro vencendo a guerra, né? Você, O, diga, Humberto. eu me lembro de uma coisa, Zé, você talvez lembre. A Celina, aliás, nós todos trabalhamos no mesmo jornal, na mesma, praticamente, quer dizer, épocas diferentes, mas no mesmo jornal. Não sei, vocês se lembram do Ceboso? Lembro? Lembra do Claro, Ceboso? seu querido Pois é, Ceboso. o famoso Ceboso. Explica aí o que que era o Ceboso, Celina. O Ceboso era um lugar onde você achava telefone de Deus e o mundo. Era uma Era, agenda, mega agenda telefônica, que tinha todos os telefones de exatamente. todas as pessoas. Era o Cebosão. E Grande nesse companheiro de Ceboso, trabalho. E nesse Ceboso a gente também escrevia, quem estava perto do telefone, o Ceboso ficava perto do telefone ali na geral. Você pegava o seu, aí tem o departamento de censura de versões públicas, por ordem do não, mandou dizer que. Aí tinha também os recados da censura, onde você não pode, pô, avisa óbvio, hoje não pode falar sobre isso. Tem a censura, o coronel Job Teixeira mandou Ui, aquela. Sabe onde é que o Ceboso foi parar? aonde? Em Tel Aviv. Não pode falar sobre a guerra, você não pode dizer a verdade sobre essa guerra para os próprios israelenses, que estão 94% que dizem hoje, 94% dos israelenses estão a favor da guerra. Como é que pode uma coisa dessa? Um absurdo. Ó, e Pois é, o Ceboso foi parar em Tel Aviv. eu me lembrei de outra conexão com o JB dos nossos tempos, que é o seguinte: eu estava lá há 5 anos, em 1985, quando o JB malufou. O Maluf era o candidato à presidência da ditadura. E o Jornal do Brasil já vinha muito mal das pernas, por causa, sobretudo, da posição progressista que ele teve durante toda a ditadura, de combate à ditadura e tal. Queria fazer uma televisão, os generais não deixaram, enfim, foram obrigando o jornal a se definhar. E aí apareceu um dinheiro que caiu do céu ou do inferno, que era o Maluf, e eu me lembro da gente na redação, meu Deus, o que que é isso? Que matérias são essas que estão pedindo para a gente fazer? Era o jornal Malufando. E agora a gente está vendo os jornalões, a grande mídia, entrando no barco do Flávio Bolsonaro. Por quê? Porque, mais uma vez, os jornais estão falidos, estão com dificuldade de ter anunciante e tal, e estão se associando à Faria Lima. E a Faria Lima quer o Flávio Bolsonaro para presidente. Então, ontem, por exemplo, eu fiquei chocada, porque a Globo News, há muitos anos que eu assisto o programa Em Pauta na Globo News, que é assim era um porto seguro para mim durante o governo Bolsonaro, porque eles tinham sempre posições progressistas, combatiam, mostravam as barbaridades que o Bolsonaro fazia na época da Covid. E aí agora a gente está vendo isso acontecer com os jornais que estão virando, passando pano para a extrema-direita, Estado de São Paulo, Folha de São Paulo, o Globo, a manchete hoje do Globo. Bom, e os jornais demonizando o Alexandre de Moraes. Tudo bem que o comportamento do Alexandre de Moraes, no fim agora, antes do fim do Banco Master, não está sendo um comportamento bom, para não dizer no mínimo, né? Mas tudo que eles fizeram antes contra o golpismo, a gente deve a nossa democracia a eles, né? Quer dizer, isso não significa que eles possam fazer qualquer porcaria depois disso, não é isso que eu estou dizendo. Assim como o Jornal do Brasil teve uma postura hiper combatente da ditadura militar, com coisas que eram aula de história, de jornalismo e tal, e no final malufou, né? E a gente está vendo agora. Hoje, a manchete do Globo dizia que a iniciativa do governo de tirar os impostos do diesel era eleitoreira. Acontece que, se não fizer isso, com essa guerra do Irã, o preço do diesel vai explodir, aí os caminhoneiros vão fazer greve, aí o Brasil se arrebenta numa inflação, e se ele não fizesse nada disso, ele ia ser taxado de omisso.
Então, estão dizendo que o que ele está fazendo é uma medida eleitoreira. Quer dizer, os jornalões estão batendo no governo porque eles querem eleger o Flávio Bolsonaro. Só um rodapé nessa conversa. O governo federal tirou o imposto do óleo diesel. E o Sim, governo federal está pedindo aos estados, está pedindo aos governadores dos estados que façam o mesmo, que tirem o o imposto ICMS. estadual. Pois é, para poder segurar a economia, que isso é uma coisa óbvia, é uma emergência. Fecharam lá um estreito, e, o estreitíssimo de Hormuz, e então não é uma coisa eleitoreira, é uma emergência econômica. O, Não, o, o que está se criticando do Lula, eu acho que isso pode ter uma razão, é dizer, ele tinha que ser mais incisivo com os governadores para mostrar à população que se os governadores não tirarem o ICMS, eles vão estar criando uma inflação no país, uma situação ingovernável. Quer dizer, ele está sendo delicado com os governadores de pedir o apoio. E a gente sabe que esses governadores de São Paulo, do Paraná, de Goiás, eles querem mais ver o Lula morto, né? Então tem que ser, Em teria que ser decúbito uma coisa não dorsal. muito delicada, mas mais dura com os governadores, para é, mostrar que eles estão prejudicando o Brasil, né? eu queria dizer uma coisa a propósito do fechamento do Estreito de Hormuz, é que isso levou os Estados Unidos. Eu escrevi sobre isso no Facebook esta semana, e é um assunto que eu venho conversando aqui, sobre o qual eu venho conversando com vocês. Isso levou os Estados Unidos a levantarem as sanções econômicas contra a Rússia, permitindo à Rússia, afinal, vender o seu petróleo, porque o preço do petróleo passou dos US$ 100, o preço do barril do petróleo. Então, os Estados Unidos fizeram isso. Agora, isso mostra, mais uma vez, que a força dos Estados Unidos são um país como outro qualquer, quer dizer, um país próspero, não há dúvida nenhuma. Agora, o americano não é nem mais inteligente, nem mais capaz, nem mais trabalhador do que nenhum outro povo do mundo. O que acontece é que os Estados Unidos levam uma vantagem imensa. Com a decisão da Conferência de Bretton Woods, em 1944, quase no fim da Segunda Guerra Mundial, quando os Estados Unidos já se afirmavam como o país mais forte na ocasião naquela guerra, que transformaram o dólar na moeda de conversão universal. Então é por isso, eu expliquei isso no Facebook, que os Estados Unidos podem determinar que país pode vender isso, aplicam sanções, e essas sanções são respeitadas, porque o comércio tem que ser feito através do dólar. E é por isso que seria muito importante que o grupo do BRICS resolvesse, afinal, criar uma moeda de troca entre eles para fugir da área do dólar, porque isso é que cria, dá aos Estados Unidos a condição de tomar esse tipo de providência. Ah, agora a Rússia pode vender petróleo, antes não podia. Mas José, posso só fazer que eles uma já estão intervenção? começando a fazer isso, não estão? Eu acho que eles Eles já estão estão em começando. negociações, mas o fato de que o grupo cresceu muito vem tornando isso um pouco difícil de ser acertado. É. Mas diga aí, José, tem o seguinte: a reunião de Bretton Woods, o fundamental foi quando viraram a mesa de Bretton Woods, tiraram o valor. Os Estados Unidos tinham o dólar garantido em ouro, onça é, Troy, ou seja, você comprava um dólar, o dólar valia ouro. Quando no governo Nixon, eles tirou isso. acabaram com essa paridade do ouro com o dólar, É. tá? Acabaram com essa paridade e continuaram mantendo, vamos dizer, vendendo o dólar, entendeu? Como se o dólar valesse ouro e o dólar não vale mais ouro. Agora, o ouro de hoje, o ouro da atualidade, são as terras raras, Zé Inácio, Celina, porque eles não têm mais eles não têm as tais terras raras. É por isso que está. E a terra rara está fundamentalmente ligada à questão da energia, está fundamentalmente ligada ao que nós estamos fazendo aqui agora, que é falar. Você está falando aí dos Estados Unidos e a gente está falando numa maquininha desse tamanho que vai para o mundo inteiro. Olha, Então, Humberto, hoje eu li uma notícia da imprensa brasileira que me assustou. Depois parece que a situação melhorou um pouco, mas eu li que o governo americano exigiu do governo brasileiro algumas coisas, como, por exemplo, uma delas era a intervir na questão dessas entidades criminosas aí. Não, isso aí é uma das é, coisas fundamentais e perigosíssimas, porque
Os Bolsonaro, eles defendem sempre que esses grupos devem ser considerados terroristas. Eles não são terroristas. Terrorista é outra coisa. E no momento em que os Estados Unidos conseguirem taxar esses grupos, o PCC e o Comando Vermelho, de terroristas, eles têm direito a entrar no Brasil militarmente. Então, é uma coisa horrorosa para o país, é Esse uma é o perda de perigo, esse é o soberania. perigo. Exatamente. Era isso que eu queria falar, porque, em princípio, quando ele começou dizendo que os Estados Unidos queriam que o Brasil aceitasse a entrada aqui de pessoas que os Estados Unidos prendem por serem terroristas ou Ah, você imigrantes falou isso. sem Em licença El Salvador, né? de permanecer no país, como fizeram com El Salvador, e mandasse essas pessoas para lá. Queriam que o Brasil aceitasse isso. Era a primeira coisa, que o Brasil aceitasse isso. E, em segundo lugar, que aceitasse denominar essas facções criminosas como terroristas e como diz a Celina. É o motivo, é a razão, é a desculpa para intervir no país como fizeram com a Venezuela. Sim. E outra coisa que precisa ser dita é o seguinte: essa guerra do Irã é uma guerra ilegal por dois motivos. Primeiro, porque não foi determinada, não foi endossada, não foi aceita pelo Congresso dos Estados Unidos. E segundo, é que é uma guerra que não é uma Não, guerra parte, né? declarada. De acordo com a lei internacional, apenas acontece um ataque a um país estrangeiro, mas não é absolutamente uma guerra legal. É o que nós estamos vendo aí em relação ao Irã. Agora, tá entendendo? Mas depois parece que o governo Lula reagiu, não vai aceitar a entrada no Brasil de um enviado especial do governo americano que iria se encontrar com o Bolsonaro e não vai aceitar que os Estados Unidos mandem para lá as pessoas que eles deportam. Isso daí, por falar nisso, porque isso daí seria o primeiro passo para fazer o que fizeram com a Venezuela. E por falar nisso, olha aqui, uma matéria de hoje no New York Times, hoje, dia 13 de março, que a líder da oposição venezuelana, a nossa querida Corina Machado, queria ir para a Venezuela. Ela se encontrou com o Trump e o Marco Rubio, e o Trump e o Marco Rubio disseram a ela: não vai para a Venezuela não, você fica aqui, por aqui mesmo, não vai para lá. Por quê? Porque a Delcy Rodrigues está fazendo o que eles querem, eles não precisam da Corina Machado. Então, toda aquela discurseira que fizeram de que tinha que haver mudança do governo da Venezuela porque a eleição tinha sido fraudada e, na realidade, o candidato da oposição, que era o candidato da Corina Machado, que tinha ganho a eleição, nada disso vale mais. Agora que a vice-presidente da Venezuela, a Delcy Rodrigues, faz com que os Estados Unidos querem, eles esqueceram aquela conversa toda de que a eleição foi fraudada, de que era preciso haver democracia. Agora, eles esperavam a mesma coisa no Irã, que atacavam o Irã, então a população do Irã iria se revoltar. Só que a população do Irã não se revoltou. Tempo, Zé. Desculpe, rapidinho, você falou uma coisa, guerra ilegal. É, Nenhuma guerra é legal. E o que aconteceu no Irã foi que durante as reuniões de pacificação da questão nuclear no Irã, foi durante foi. esse congresso que eles atacaram a traição. E não Exato. só atacaram, como mataram É. o presidente, mataram o Lula deles. Mataram o Mataram Papa, o presidente, Khamenei. mais do que Aliás, o Lula. aliás, outro dia, eu falando apressadamente, eu falei Khomeini. Khomeini foi o primeiro Ayatollah. Mataram agora o Khamenei. Mas é agora o filho do Khamenei que está como líder iraniano. E parece que é Pois é. muito mais radical do que o Khamenei, porque ele é ligado aos grupos, como é que se chamam esses grupos? Os grupos guerrilheiros que são contratados assim, gente da pior espécie, É. são essas pessoas que estão no poder no Irã, mais E um ainda do que detalhe, era com o pai dele, que o pai dele, bem ou mal, ele estava negociando, né? Então os Estados Unidos disseram que eles não estavam atendendo as demandas e vieram com uma guerra. Que é isso, gente? É. então é o seguinte, eles mataram a única pessoa que poderia terminar essa guerra. Eles mataram o líder, eles mataram o Papa, junto o Papa com o Lula, o cara é o líder supremo, eles acreditam nisso, né?
Acredito que ele é um emissário, que ele é a voz de Deus, a voz do Islã, que é uma religião, que é a segunda maior religião do mundo. País Talvez teocrático, né? país teocrático, a Indonésia, toda a Ásia islâmica, né? Inclusive o Oriente Médio, todos os árabes são islâmicos, é a religião mais numerosa do mundo. Eles mataram Mas tem uma grande divergência entre eles, né? Entre os sunis e os xiitas, porque o Irã é mas tem xiita também e entre a os Arábia Saudita é católicos. suni. Mas tem também entre os católicos, existem os católicos ortodoxos, da igreja turca, da igreja. Existem entre os judeus, que tem os judeus ortodoxos, os sefaradim, enfim, tem toda a religião, tem as suas. Mas, no final das contas, quando se junta todo mundo numa mesma fé, numa mesma religião, pode tocaram fogo no planeta, acenderam rastilho, Zé, acenderam rastilhos, entendeu? Rastilho de pólvora, Olha, exatamente. por Exatamente. falar em religião, o Humberto tocou nesse assunto, uma coisa interessante. Surgiu agora um candidato do Partido Democrático ao Senado dos Estados Unidos, no Texas. O Texas é um estado tradicionalmente muito conservador, muito Sim, republicano. Né? é. Há décadas que o Texas só elege republicanos. Governo, Senado, na Câmara Local, etc. Agora surgiu um candidato pelo Partido Democrático ao Senado dos Estados Unidos, o nome dele é James Talarico. E uma coisa muito. Ele é um jovem. E uma coisa muito interessante, ele é um ex-seminarista, era um presbiteriano, estudou no seminário presbiteriano. E aqui nos Estados Unidos, a igreja evangélica, os evangélicos têm uma força imensa, como aliás tem também no Brasil, né? São os evangélicos que estão por trás do Trump, uma cena ridícula, horrorosa, que aconteceu outro dia, um grupo de pastores evangélicos com a mão sobre a cabeça do Trump, orando lá pelo Trump, no Terêsito, nessa guerra do Irã, tal, não sei o quê. Enquanto o Papa criticava, né? O Papa disse que todas as guerras são ilegais, reforçando essa tese do Humberto. Mas outro dia houve um debate entre esse James Talarico e um evangélico desses aí, em que o James Talarico disse para ele o seguinte: você sabe quantas vezes no Novo Testamento Jesus Cristo falou em aborto e em homossexualismo? E o evangélico ficou calado. E o James Talarico falou: nenhuma. Zero. Ótimo. O Jesus falava muito em amar o próximo e falava muito em caridade, como na parábola do bom samaritano. Esse é que é o ensinamento da igreja, não é, tá entendendo, combater com ódio como vocês fazem. Quer dizer, ninguém está defendendo o homossexualismo, o aborto, apenas em tese, mostrando. Isso nunca foi tema de Jesus Cristo. Mas aqui nos Estados Unidos é o tema dos evangélicos. Pois é, só para aspas nessa questão religiosa, fizeram um atentado contra a maior sinagoga dos Estados Unidos ontem. Fizeram em Michigan. Pois é, e Mas outros atentados podem ocorrer, né? Mas isso é uma decorrência. Outro dia houve uma manifestação na Gracie Mansion, que é a residência oficial do prefeito de Nova York, que é um muçulmano, conforme vocês sabem, e há um protesto organizado pela direita evangélica, justamente a direita evangélica, querendo demitir o prefeito de Nova York, não sei o que e tal. E houve um contra-protesto. E aí o contra-protesto ficou muito maior do que o protesto. E acontece que nesse contra-protesto aí apareceram dois malucos lá que, com uma foguete, não, uma bomba improvisada caseira, acabaram presos. Bom, isso aí não teve maiores repercussões. Agora, ontem aconteceu esse ataque a uma sinagoga. E o que se pensa aqui, o que se teme aqui nos Estados Unidos, é que vai começar a haver esse tipo de repercussão aqui doméstica. Mas é a segunda. É a segunda sinagoga. Foram duas igrejas. A maior sinagoga judaica dos Estados Unidos, que é lá de lá, up to Michigan, e mais uma outra igrejinha, eu não sei, não me lembro onde. Talvez em Nova York mesmo, não tenho certeza.
Mas o E, medo agora, a população aqui já está, tá entendendo? Ninguém sabe, vou repetir, militarmente os Estados Unidos podem ganhar essa guerra, conforme o Humberto falou, perante a opinião pública mundial já perderam, mas o fato é que consequências internas podem acabar acontecendo aqui nos Estados Unidos, período de segurança pública. Não, essa guerra é muito estranha. fora do que esse rastilho de pólvora, ele acendeu com a economia mundial, Não, porque claro. o desequilíbrio do preço do petróleo é uma coisa É. que desequilibra o planeta, a economia do planeta, né? Então É, ele detonou uma situação que a gente não sabe se vai ter volta. Bom, é, essa guerra, desculpe, gente, essa guerra tem implicações, vamos dizer, mais do que globais, porque é uma guerra de comunicação. Nós não conseguimos parar de falar sobre isso, porque somos obrigados, nós somos atraídos como se fosse por um magneto, magneto. E então, o que é uma guerra de informações. Nós não sabemos exatamente o que está acontecendo nessa guerra. A censura, quando eu falei do Ceboso, eu lembrei do Ceboso lá na redação do JB, por causa da censura. A censura lá em Israel, quem falar da guerra, quem mostrar uma foto de uma cratera, 5 anos de cadeia, não é? As informações todas que estão chegando pela mídia, vamos dizer, ocidental, estão chegando pela mídia americana. Eu estou ouvindo CNN, estou ouvindo Al Jazeera, estou ouvindo NBC, estou ouvindo e vendo isso tudo, estou investindo o restinho da minha vida, meu Deus, vendo guerra. Entendeu? Quando eu podia estar vendo o planeta florir, o planeta melhorar, as pessoas se unirem, mas estamos vendo guerra, uma guerra que não tem sentido. Quais são os objetivos dessa guerra? Que acabou de não ter mais objetivo. O Trump, a besta quadrada do gabinete oval, não tem mais o que fazer, não tem objetivo. E a próxima guerra, lamento que vai ser contra Cuba. Cuba. Bom, não, isso está sendo preparado. Cara, parece que a opinião pública de Israel está apoiando a guerra, né? Maciçamente, pelo que eu vi. 94% está apoiando a guerra, Pois é. Celina. Agora, eu queria voltar àquele assunto que a gente estava conversando, dessas medidas que o governo americano estava exigindo, que o governo brasileiro queria, e já houve reação no governo brasileiro, né? O governo brasileiro disse não e negou visto de entrada a esse enviado que o governo americano queria mandar para o Brasil para se encontrar com o Bolsonaro. Então, essa é uma notícia positiva. Não apenas o governo brasileiro disse, não vamos entrar nessa de aceitar gente que vocês deportam, nem de declarar que as facções criminosas são terroristas. E esse cidadão que vocês queriam mandar para visitar o Bolsonaro não pode entrar no Brasil. Sabe por que eu estou rindo? Esse cara, ele é tão radical, perdão, ele é tão radical que ele foi demitido do primeiro governo Trump porque ele era fascista demais. Ele é um supremacista. Ele é um supremacista que ele é contra o Moraes, é contra o STF, é contra a democracia. E aí, o que fez a Globo News ontem? Ela crucificou o Moraes porque ele mudou de ideia. Primeiro, ele tinha permitido que esse cara visitasse Bolsonaro. Depois, ele inverteu essa decisão porque ele recebeu material do Itamaraty mostrando que o interesse dessa visita não tinha nada de diplomático, muito pelo contrário, que seria assim uma oportunidade de insuflar a situação contra o governo, enfim, não tinha nenhum cabimento. Então, ao invés de elogiar a decisão do Moraes de proibir o encontro, não, eles crucificaram Moraes porque ele mudou de ideia. E essa mudança de ideia era prejudicial ao Itamaraty, que tem tido um comportamento maravilhoso para garantir a diplomacia entre o Trump e o Lula. Olha o nó que eles deram para crucificar o Moraes e atender os interesses dos bolsonaristas. Né? Olha, gente, antes que o nosso tempo acabe, vai haver a Copa do Mundo esse ano nos Estados Unidos, né? 2026. O Irã já não vem mais, né? Não tem condições. Né? Não se sabe ainda quem vai substituir o Irã, mas os torcedores do Irã já não podiam entrar, os torcedores de outros países aí estão fazendo exigências absurdas em matéria de vistos, o preço dos ingressos vai ser exorbitante. Agora, eu digo o seguinte, em qualquer outro país do mundo, entendeu? Se um país fizesse o que os Estados Unidos acabam de fazer,
invadindo ilegalmente um outro país, iniciando essa guerra, que, como diz o Humberto, é uma guerra ilegal, esse país Eu seria expulso não. da FIFA. Teriam retirado o direito dos Estados Unidos de fazer a Copa do Mundo. E o Gianni Infantino, o presidente da FIFA, deu ao Donald Trump o prêmio da FIFA Prêmio da Nobel Paz. da Paz. Pois é, estamos mal Uma das parados, coisas mais muito mal ridículas. parados. Qualquer outro país teria sido punido. Mas Eu não não pode, Zé. recomendo a ninguém no Brasil vir aos Estados Unidos para assistir a Copa do Mundo, porque a situação aqui não anda boa e os preços dos ingressos vão ser exorbitantes e as pessoas estão arriscadas aí, sei lá, a serem presas, vão ter dificuldade para entrar, com visto de entrada, essas coisas todas. Pois é, nós vamos ficar aqui esperando o enviado especial. O enviado especial, eu imagino que vai chegar aqui. Então, Ai, cheguei. é, E eu acho que esse negócio, Zé, a gente tem que recuperar um mínimo de humor, porque senão a gente morre de ódio, morre de sofrimento, morre de tristeza, não é? Então tá. olha, Que é venha o verdade. enviado e a gente depois resolve. É verdade. Olha, vamos ter eleição no Brasil esse ano, em outubro, né? Vamos ter eleições de meio termo, né, para o Senado e a Câmara dos Deputados em novembro. Novembro. O Donald Trump está cerceando o direito de voto, procurando cercear o direito de voto pelos Estados Unidos, pelo país inteiro. E eu digo o seguinte, eu quero repetir, em novembro de 2024, quando o Donald Trump foi eleito, houve quem achasse que ele seria mais moderado. Eu falei, vai ser o contrário. Ele vai ser muito pior do que já era. Ele está procurando cercear o direito de voto, e vou dizer aqui o seguinte, se com todo esse cerceamento que ele está exercitando, o Partido Republicano perder a maioria no Senado e na Câmara dos Deputados, o Donald Trump não vai aceitar o resultado da eleição. Ele vai dizer que a eleição foi fraudada. Estamos muito perto aqui de um golpe nos Estados Unidos. Quero que isso fique gravado hoje, dia 13 de março, para vocês me cobrarem em novembro. Mas diga lá. Sexta-feira. Cara, Com um imagina, detalhe, imagina se o Bolsonaro tivesse sido reeleito. O que, que não seria do Brasil nessa É, altura? pô, nem fala. Com um Não detalhe, ia, com não um ia detalhe. ter, não ia ter escândalo do INSS, não ia ter escândalo do Master, porque isso tudo foi tramado ali nas entranhas da extrema-direita, né? Com Pode um ter até detalhe. alguém da esquerda envolvido, mas se você for lá ver os nomezinhos, fizer as contas, é 90% ou mais da direita, as pessoas envolvidas com esses escândalos, né? tudo Com um bem, pessoal. detalhe. Ó, Os estamos Estados chegando Unidos ao fim do nosso tempo. Espero que o som tenha ficado bom ficou. e estaremos aqui de Muito volta bom, na bom. próxima sexta-feira. Humberto, tem alguma coisa a falar aí rapidamente? Eu perguntar para você, tem caqui nos Estados Unidos? Tem, Tem? tem. Que ótimo, porque aqui começou a temporada do caqui. Eu vou começar a jogar caqui nas pessoas, terrorismo de caqui. Que bomba Nossa, vermelha. aqui é uma delícia. Tudo bem. Combinado. Então, até a próxima sexta-feira. Um abraço, Para vocês. pessoal. Foi Bom fim bom de falar com semana aí para vocês. todo mundo. Ok. Tá, tchau, É tchau. sempre bom. Tchau, Ah, tchau. estão me censurando de novo. Eu não posso responder a vocês, não posso fazer propaganda do Yes, Nós Temos Banana, porque cortaram meu babado lá no Ah, eu Facebook. já fui censurada 2 vezes esse ano, mas já Então, fica voltei. aqui o nosso protesto. Um Aceite o nosso abraço. protesto. Tchau, Um tchau. abraço, gente. Tchau. Tchau.